Olá, bom dia. Bem-vindos ao webinar das novidades do SolidEdge 2021. A Siemens está comprometida com o alavancar do poder da transformação digital para que se desenvolvam melhores produtos mais rapidamente e de forma mais eficiente. E para isso disponibiliza uma série de ferramentas de amanhã aos clientes de hoje, e o SolidEdge 2021 é um excelente exemplo disso. Antes de conhecermos as principais novidades desta nova versão, tenho uma pergunta a fazer. Até onde pode ir com a transformação digital? Como pode a transformação digital tornar a sua empresa mais produtiva e mais rentável? Tipicamente existem três fases no processo produtivo. Projetar, onde os produtos são desenhados, depois é necessário realizar esses produtos através de processos de fabrico e depois, claro, a otimização desses produtos, que normalmente envolve um longo período de feedback e da incorporação dos dados recolhidos no processo de otimização dos produtos para conseguirmos criar melhores produtos. O que acontece atualmente é que estas fases de projeto, de fabricação e otimização estão a ficar cada vez mais juntas e por vezes a sobrepor-se. Quando falamos do gêmeo digital, o tal Digital Twin, não nos referimos apenas a ter um modelo CAD que seja uma cópia fiel do produto real, mas também em termos de um gêmeo digital, em termos de fabricação e otimização, em que os dados são recolhidos a partir da utilização dos produtos no mundo real e num ciclo apertado são integrados continuamente nos processos de projeto e fabricação para que os produtos sejam cada vez melhores. E é isto que o programa Accelerator da Siemens permite, a transformação digital. Com o gêmeo digital abrangente como núcleo, o tal projetar, realizar e otimizar, os sistemas baseados em modelos, as ferramentas de colaboração e análise de dados conseguem criar a fábrica digital. O Accelerator é o programa da Siemens que leva a sua empresa ao futuro de forma rápida e estável, através da disponibilização de todas as ferramentas e recursos necessários à transformação digital da sua empresa. Hoje em dia, o comboio digital tem que ser apanhado pelas empresas ou corremos o risco de ficar para trás. Como temos visto nos últimos anos, o SolidEdge é muito mais que um sistema CAD. Claro que temos o melhor CAD mecânico do mercado, mas é complementado com um conjunto de soluções que abrangem todo o ciclo de vida do produto, desde o projeto elétrico, simulação, fabrico, até a documentação técnica, gestão documental ou ferramentas de colaboração. Para além disso, temos também soluções para estudantes e para startups, ou seja, para empresas que estejam a começar agora, podem usar o software sem qualquer custo. Para além disso, temos também o software disponível para uma série de comunidades, como vamos ver mais para a frente. Vamos então conhecer as novidades do SolidEdge 2021, é para isso que estamos aqui hoje, e vamos começar com o projeto mecânico, a fase nuclear do processo, todo o processo. Este ano temos Subdivision Modeling, temos mais soluções de engenharia inversa, capacidades de inteligência artificial ou um motor de busca inteligente de modelos 3D, entre outras. Há muito para ver apenas nesta primeira parte do projeto mecânico. Vamos ver estas novidades uma a uma, o Subdivision Modeling, a engenharia inversa, o Adaptive UI, portanto um interface adaptativo, e ainda as melhorias no CAD tradicional. Subdivision Modeling, esta é uma das principais novidades, é uma tecnologia fantástica e que permite criar formas fantásticas. No passado seria necessário ter um perito em superfícies para conseguir modelos com estas formas, mas com esta tecnologia qualquer pessoa o consegue fazer. Vamos usar esta máquina da Finamac. A Finamac é uma máquina real de um cliente SolidEdge. A Siemens prefere sempre usar máquinas reais e não apresentar modelos espetaculares, mas que não representam a realidade. E vamos então começar a mostrar o que é esta questão do Subdivision Modeling. Subdivision Modeling
começa sempre com uma forma inicial e depois temos uma caixa de controle que permite puxar e empurrar a geometria e ainda as opções de mistura. Começamos com uma caixa, como já vimos aqui, podemos subdividir a geometria com um split, que permite também ao controle da forma do modelo, e aqui, como estamos a ver, arranjamos espaço para a área central, onde estará o ecrã do controlador. Uma simples operação de lift adiciona o espaço necessário. Agora, para criar a zona do ecrã, repetimos o processo e obtemos aqui o resultado esperado, e esta parte onde estará o ecrã. Muitas peças são desenhadas simetricamente e para conseguir isto com o Subdivision Modeling basta definir o plano de simetria. Assim, quaisquer edições que são feitas de um lado da caixa são refletidas do outro lado, como estamos a ver. Todos os que estão familiarizados com a tecnologia síncrona conhecem o famoso volante, que também é usado aqui no Subdivision Modeling. Para o relevo no topo do modelo, fazemos operações, vamos fazer também uma operação similar, ou seja, vamos pegar nesta zona da geometria e fazer o blend com esta operação de puxar esta geometria para baixo. E agora vamos criar a pega do controlador. Em vez de usarmos um modelo pré-criado, pré-carregado, vamos fazê-lo de raiz para verem como é fácil de usar esta tecnologia. Tal como antes, começamos com uma forma inicial, vamos puxá-la ali para a posição de onde queremos colocar e vamos, a partir daqui, fazer a extensão da nossa pega do controlador e depois, em seguida, o blend para juntar ao resto do nosso modelo. Um pormenor importante, as técnicas tradicionais de modelação de sólidos de superfícies podem ser integradas. Podemos usar uma superfície existente para dividir a geometria criada com o Subdivision Modeling e depois dar espessura ao resultado para criar o alto na pega do controlador, como vimos ali atrás. E depois é possível também adicionar mais detalhes com a modelação tradicional. O importante aqui é perceber como é fácil e fazer algo assim em tão pouco tempo, algo que normalmente poderia demorar muitas horas ou até dias de trabalho. Esta tecnologia Subdivision Modeling está incluída de raiz no SolidEdge versões Classic e Premium. Como vimos, esta tecnologia permite criar geometria complexa em pouco tempo, de uma forma bastante intuitiva. O Subdivision Modeling é uma das grandes novidades do SolidEdge 2021, mas há mais. Engenharia inversa. As capacidades de engenharia inversa foram introduzidas há um par de anos no SolidEdge e penso que vão ficar bastante satisfeitos com mais uma novidade no 2021. Aqui vamos então olhar para a mais recente funcionalidade das ferramentas de engenharia inversa do SolidEdge, a análise de desvios. Permite basicamente medir a precisão entre o modelo digitalizado originalmente e o modelo resultante do processo de engenharia inversa, ou mesmo comparar digitalizações. É usado um código de cores, como podem ver aqui do lado direito, para uma fácil interpretação, vermelho para o excesso e o azul escuro para distâncias negativas. Anotações no ecrã identificam os desvios máximos e mínimos e é possível também copiar esta informação para depois inserir em relatórios. É possível ainda ter definições como a tolerância de desvio e o número de casas decimais. Portanto, como vimos aqui, em engenharia inversa, análise de desvios e também, para quem for trabalhar nesta área, vai também notar uma grande diferença em termos de performance relativamente a versões anteriores. O Adaptive UI. O Adaptive UI é uma tecnologia da Siemens que foi agora adicionada ao SolidEdge. Basicamente, usa a inteligência artificial para prever o que o utilizador vai fazer a seguir. E como é que o faz? Simplesmente analisa aquilo que foi feito no passado pelo utilizador e estabelece padrões para depois prever quais são as próximas ações mais prováveis de serem executadas. Esta basicamente é uma tecnologia que aprende com o utilizador, porque o utilizador tem a sua forma de trabalhar e esta tecnologia basicamente vai criar padrões a partir disso. É uma tecnologia de topo.
Mantenha os olhos no canto superior esquerdo do ecrã. O Solid Edge inclui um assistente baseado em inteligência artificial para prever os próximos comandos. Nesta máquina existe muito trabalho de chapa, como vocês podem imaginar. E o Solid Edge 2021 sabe isso mesmo, aprendeu isso a partir de um utilizador. E em vez de mostrar ferramentas usadas geralmente nesta indústria, apresenta as ferramentas mais usadas pelo próprio utilizador, o que é excelente. Uma vez que os modelos podem ser feitos de várias formas, o Solid Edge 2021 mostra os resultados filtrados à medida de cada utilizador, porque cada um modela de forma diferente e vai aprendendo dinamicamente os seus processos e também agilizando todo o processo. Podem notando que é muito interessante assistir à apresentação dinâmica do conjunto de ferramentas, do próximo conjunto de ferramentas, mesmo através dos vários ambientes. Aqui estamos a passar dos sketches para a volta de ambiente de chapa e vice-versa, e os comandos são sempre atualizados dinamicamente. Como podem ver, é apenas uma barra de ferramentas no topo e por isso, se quiserem maximizar a área de trabalho, é outra das soluções que vos dá, é que podem podem esconder os restantes menus. Portanto, basicamente é uma tecnologia que aproveita o poder da inteligência artificial, podem considerá-lo como um assistente pessoal para otimizar processos de trabalho. Vocês, se calhar, não notam no vosso dia-a-dia, mas o que está a acontecer é que vocês têm uma determinada forma de trabalhar, portanto, já têm uma série de conjunto de operações que usam diariamente e, basicamente, o que esta nova funcionalidade de Adaptive UI faz é padronizar e criar uma automatização de previsão dos próximos comandos a serem usados. Outra coisa interessante é que vocês podem, este modelo de dados que ele adquire de cada utilizador pode ser partilhado para outros. Imaginem que chega uma pessoa nova à empresa e vocês já têm uma forma de trabalhar, vocês podem exatamente partilhar esse tipo de conhecimento. Vamos agora às melhorias no mercado tradicional. Existem muitas melhorias e novas funcionalidades que se tornam impossíveis de mostrar todas aqui. Vamos mostrar apenas algumas que podem ser bastante úteis no dia-a-dia. Relembro que podem aceder à lista completa de melhorias e novas funcionalidades no help do próprio Solid Edge 2021. Vamos voltar à nossa máquina da Finamac. Vamos usar o modo de Large Assemblies para tirar o máximo proveito dos recursos disponíveis e manter um elevado nível de performance. Há mais novidades relativamente à performance. Muitas vezes são incluídos nas assemblagens modelos 3D de componentes comprados a fornecedores ou que vocês importam, que não são desenvolvidos internamente na empresa. Podem agora usar a opção de Internal Components ou componentes internos, onde todos os ficheiros que vêm de fora da empresa são incluídos num único ficheiro assembly, em que as peças individuais não são escritas em disco. E podemos, apesar de todas estas peças serem internas, é possível fazer muitas das operações tradicionais e podemos ver aqui a correta operação do pistão com os seus componentes internos, apesar de ser apenas um ficheiro assembly. Além disso, também é possível montar o componente como se fosse uma assembly normal e isto resulta num aumento de desempenho e muito menor consumo de memória. A reutilização de modelos é agora ainda mais fácil. Quando são copiadas e coladas múltiplas partes e assemblies, as relações existentes são automaticamente capturadas e reutilizadas na assembly-alvo. Isto é algo que vos vai poupar bastante tempo. Um processo passo a passo, vocês podem ver aí do lado esquerdo, guia o utilizador pelas operações para que novas relações sejam adicionadas, caso sejam necessárias, para o posicionamento das peças. Todas as relações internas são mantidas durante a operação e o que resulta numa grande redução de tempo. O novo comando de múltiplas flanges, podem ver aqui, acelera o processo de desenho de peças de chapa. Múltiplas edges podem ser selecionadas ao mesmo tempo e os ângulos podem ser definidos. E vejam, os cortes são automaticamente adicionados. É tão simples como selecionar as edges e depois puxar. E, para além disso, podem ser definidas flanges parciais e as opções de corte substituem várias operações.
Esta é uma tecnologia patenteada pela Siemens e que vai trazer enormes ganhos de produtividade, como podem imaginar, com a quantidade de operações que conseguimos poupar. Um novo comando de calque torna também fácil e rápida a tarefa de adicionar etiquetas e imagens a peças. Isto era algo que já tinha sido pedido há bastante tempo pelos utilizadores. Basta selecionar a imagem, definir o tamanho e a posição e temos o nosso decalque no nosso modelo 3D. Podemos até, como vamos ver aqui, atravessar várias faces. Portanto, não ficamos sujeitos apenas a uma única face. O Solid Edge 2021 traz também melhorias nas frames, na parte das estruturas. Por exemplo, neste caso, podemos especificar um espaço para a soldadura entre as duas frames para garantir que o comprimento de corte seja colocado corretamente nas listas de peças, ou seja, o tamanho normalmente não deve ser considerado tamanho, incluindo a soldadura, e, portanto, este novo comando, esta nova opção, torna isto muito mais preciso. Temos um novo comando para a colocação de tampas nas extremidades, que vem também agilizar o processo de trabalho com estruturas. Num único comando, conseguimos ter várias opções, basta selecionar a secção da frame, o material a escolher e o tipo de terminação e depois especificar a posição. As tampas são também adicionadas às listas de materiais e esta é mais uma melhoria que visa poupar tempo, automatizando operações. Portanto, como vimos aqui, algumas das melhorias do CAD tradicional, as performances com large assemblies que foram novamente melhoradas, a questão dos componentes internos que nos vem trazer também ganhos em termos de desempenho, tecnologia inovadora patenteada em chapa, como vimos há pouco, melhorias também na parte das estruturas e o suporte de calques. E agora vamos também falar um bocadinho de catálogos de fornecedores. Vamos ter agora também a opção de integrar catálogos de fornecedores diretamente no nosso projeto mecânico. Nós já tínhamos acesso aos catálogos online da Cadenas e da Trace Parts já há muitos anos, mas este é o próximo nível da integração de catálogos de fornecedores, porque vai agilizar o processo de pesquisa de modelos e a integração é muito mais fácil. O 3D Finder para o Solid Edge é um motor da Cadenas e é um dos mais poderosos motores de busca para engenharia mecânica, elétrica e eletrónica. Aqui estamos a pesquisar por cable de lambda, ou um bucin, um componente para estancamento. Filtramos por fornecedor e podemos depois até adicionar mais termos de busca para refinar a nossa busca. Podemos ver um modelo 3D da peça ou até o desenho 2D e depois simplesmente selecionamos e integramos no nosso Assembly Solid Edge. Poupança de tempo. Mais uma vez, estamos a focar em desempenho e ganhos de tempo para os utilizadores. Conseguimos agilizar e simplificar o processo de encontrar modelos 3D através de catálogos. É um acesso a mais de 1500 catálogos BIM e CAD dentro deste motor 3D Finder, com pesquisas, com funções inteligentes de pesquisa e quem usar o Teamcenter tem integração plena com o Teamcenter. Projeto elétrico, muitas novidades no projeto mecânico, como vimos, mas também a parte do projeto elétrico. Falámos no passado, há bocadinho, no gêmeo digital, o Digital Twin, e este só faz sentido se englobarmos a componente elétrica e eletrónica do nosso produto. O projeto elétrico está cada vez mais integrado com o projeto mecânico, naquilo que chamamos o projeto eletromecânico, e vamos conhecer algumas das novidades nesta área. Vamos começar pelo Wiring Design. Uma das novidades mais importantes é o projeto de painéis e quadros elétricos. Estamos no Solid Edge Wiring e Harness Design e vamos adicionar ao projeto elétrico da máquina Finamac, que vimos há pouco, o painel de controle. Portanto, o esquema do painel de controle. O Solid Edge tem novas capacidades que permitem reutilizar toda a inteligência do esquemático para gerar a configuração do painel. Ou seja, ele utiliza os dados que já tem do esquemático para ter uma base para a criação do painel.
Ao colocar o quadro com o tamanho correto, baseado nas especificações, é possível adicionar chapas de suporte, como estamos a ver aqui, canais, montagens e outro hardware. Também precisamos de condutas para os cabos, como estamos a ver aqui. Usando o Command Mount, adicionamos os carris DIN, onde vamos ligar os componentes elétricos, e também aqui, através das propriedades, é possível escolher a partir dos perfis e tamanho estándar da indústria. Vamos agora posicionar alguns dispositivos usando a configuração definida. A colocação é simples, pode ser feita de várias formas, podemos colocar objetos únicos ou, como vemos aqui, objetos múltiplos ao mesmo tempo. Existem atalhos de teclado que permitem o controle de pontos de contacto, ângulo de rotação, ordem de posicionamento, entre outros, e são dinamicamente pré-visualizados durante todo o processo de colocação. A lista de materiais, que é completamente configurável, foi criada automaticamente enquanto adicionámos os dispositivos à nossa configuração. Os IDs da lista de materiais são gerados e associados a balões. Finalmente, o painel. O painel que auxilia a montagem e ligação dos cabos aos terminais. As tabelas associativas dos terminais são geradas automaticamente, documentando os blocos do terminal com respectivo símbolo, sequência física e detalhes. Agora que o projeto elétrico e a respectiva documentação estão completos, vamos voltar ao nosso projeto mecânico e vamos partilhar esta informação com os nossos colegas do projeto mecânico. O Connected Mode, que já é conhecido de versões anteriores, permite que o CAD elétrico e o CAD mecânico colaborem facilmente. Passando para o SolidEdge 3D CAD, podemos ver que já foram adicionados os tais componentes ao projeto e com o Connected Mode ligado podemos ver a seleção dos componentes em ambos os projetos simultaneamente, como já conhecíamos das outras versões, e agora o que estamos a fazer é ligar os dois quadros. Podemos juntar os fios num único cabo e depois, para manter tudo organizado dentro da assembly, o novo comando de roteamento ao longo de uma superfície permite, de forma muito eficiente, encaminhar o conjunto ao longo dos contornos da estrutura, como vemos aqui, através de cada um dos encaixes nos respectivos quadros. Resumindo, esta capacidade de configurar os quadros e painéis é notável em termos de produtividade. Portanto, quem trabalha com produtos com uma forte componente eletrónica percebe isso, percebe as grandes vantagens deste tipo de soluções. Queremos automatizar uma série de operações e estas melhorias vão exatamente nesse caminho. Portanto, podemos ver aqui algumas das novidades que vimos há pouco. Roteamento de fios ao longo de corpos geométricos irregulares, expansão da funcionalidade de Connected Mode e novas integrações de terceiros, também com o formato DSI de exportação. Na parte do Harness Design, a visualização das cabelagens no Team Center, para quem usa o PLM da Siemens para gerir a sua documentação, com a ligação bidirecional entre os requisitos e os objetos, o registro e avaliação do impacto de alterações nos requisitos e ainda o roteamento automático interativo do sinal. Na parte de PCB Collaboration, temos a criação e a exportação fácil da intenção de projeto de PCBs para o CAD mecânico, ainda o suporte de novas normas a partir de soluções de terceiros e o alinhamento automático e mapeamento de modelos 3D a partir de qualquer produto da Mentor PCB. Continuando para a área de simulação, uma área muito importante do Gênio Digital, porquê? Porque a parte de simulação é o que permite fazer uma série de testes e de validação digital dos nossos produtos, evitando o tempo consumido e os custos dos testes físicos, a tal prototipagem digital em novas armas no SolidEdge 2021. De volta à nossa máquina de Finamec, mais uma vez, o SimCenter Flow FD para o SolidEdge traz novas capacidades e módulos para refrigeração de componentes eletrónicos. Vamos ver aqui um exemplo. Temos um novo Package Creator especializado na criação rápida de modelos termais precisos de pacotes eletrónicos, com a correta definição de camadas de chips e soldas.
E aqui podemos ver claramente o efeito nesta placa PCB e, por sua vez, o efeito no compartimento geral, portanto, no compartimento do dispositivo onde a placa está inserida. Olhando para as trajetórias do fluxo à volta da área da ventoinha, mostra que o ar está a ser empurrado para o lado para arrefecer o compartimento. Podemos também ver como é que a ventoinha se está a comportar analisando as curvas do gráfico. As isosurfaces são outra forma de ilustrar o fluxo de ar e mostrar a velocidade como um volume, como vemos aqui. Outra das novidades do SolidEdge 2021 é a capacidade de aplicar os resultados de um estudo CFD, como aquele que vimos, como sendo um input do estudo estrutural ou termal. Ou seja, nós realizamos um estudo de análise de CFD e depois podemos pegar nesses resultados e incluí-lo num estudo estrutural. Neste caso, vamos focar-nos no tanque que contém o banho líquido que faz a congelação dos gelados. Esta máquina Finamac é uma máquina de gelados e, portanto, tem um líquido de refrigeração. Olhar para os resultados deste estudo, podemos ver como é que o líquido de refrigeração interage com a assemblagem. Estes resultados podem ser enviados para uma simulação estrutural no SolidEdge usando o comando export results. Quando definimos o material para o núcleo isolante, outra novidade é o realce das propriedades-chave do material que são necessárias para o estudo em questão, como podemos ver aqui pela cor verde das propriedades que vão ser usadas. Assim facilita que garantamos a definição das propriedades necessárias para que tenhamos um estudo com a maior precisão possível. O último passo antes de calcular o estudo estrutural é importar os resultados do FlowFD. Estes são aplicados automaticamente aos modelos e faces corretas. E o resultado, aqui podemos ver então as áreas onde a pressão do líquido e de refrigeração está a causar mais stress no nosso modelo. Outra das novidades do SolidEdge 2021 é a capacidade de colocar sondas em edges, em qualquer edge no nosso modelo para tirar valores locais. Como vimos, muitas novidades também aqui na parte da simulação e esta de conseguirmos incluir os resultados do FlowFD para uma análise estrutural é excelente porque vem elevar a outro nível as capacidades de simulação do SolidEdge. Para além disso, temos ainda a possibilidade de remover componentes do estudo, ou seja, só quero testar certas partes da minha geometria, resultados a partir de sondas, seleção das propriedades do material, apenas aquelas que são necessárias, portanto, uma série de novidades também nesta área da simulação, na parte do FlowFD para SolidEdge, exploração dos resultados exatamente para poderem ser usadas como cargas estruturais, e na parte eletrónica, e aumento bastante de performance em algumas operações de análise termal. A seguir vamos à parte de fabricação ou maquinação. Já conhecem o SolidEdge CAM Pro, este ano temos também algumas novidades na parte do CAM. Estamos a ver agora aqui o SolidEdge CAM Pro e novidade na versão 2021 é o PostHub integrado, que é uma biblioteca online de pós-processadores que torna a integração com os equipamentos dos clientes bastante rápida e fácil. Com novos pós-processadores a serem adicionados regularmente, é possível pesquisar no PostHub por tipo, construtor, controlador ou configuração kinematic. Uma vez que o pós-processador é selecionado, pode ser descarregado e instalado. O SolidEdge CAM Pro tem agora também o desbaste por multi-eixo, que é uma excelente ferramenta para remover material de peças da indústria aeroespacial como esta. O desbaste por multi-eixo usa a tecnologia de desbaste adaptativo para maquinar peças de forma mais eficiente. Ao ver o percurso do desbaste multi-eixo, é possível ver o comportamento do eixo da ferramenta enquanto o material é removido. A opção de simulação 3D Dynamic mostra o movimento da ferramenta e a remoção concorrente do material. Notem como o desbaste multi-eixo remove eficientemente o material sem enterrar a ferramenta no corte, o que é bastante importante para uma maquinação eficiente. Com a simulação de maquinação, os utilizadores podem ver o movimento real da máquina e o que eleva o grau de confiança
para um nível muito elevado, o que é necessário para os complexos centros de maquinação multi-eixos, ou seja, nós conseguirmos ter toda esta validação digital antes de passarmos para a máquina real. E, falando nisso também, o SolidEdge Scan Pro suporta a simulação baseada em código G, ou seja, a simulação virtual funciona exatamente com o mesmo código G que a máquina real irá usar. Como vimos aqui, bibliotecas de pós-processadores, desbaste com multi-eixos, seleção de material para impressão 3D, portanto, e a validação abrangente da tecnologia aditiva, também muitas novidades na parte da fabricação aditiva. É para nós praticamente impossível cobrir todas as novidades em todos os módulos e, portanto, trazemos aqui apenas algumas, normalmente as mais importantes. O 2D Nesting, que foi apresentado o ano passado, tem também algumas novidades e vamos também vê-las aqui. Se os vossos produtos são similares a esta máquina, ou seja, com uma grande parte das peças sendo de chapa, com vários tipos de materiais e espessuras, então irão beneficiar bastante desta solução. No SolidEdge 2D Nesting é agora possível pesquisar pela assembly completa, pelos documentos de chapa sheet metal e depois é possível também ordenar as peças pelo tipo de material e pela espessura. E ao selecionar o tipo de material e depois a espessura é possível criar padrões para múltiplas operações, aumentando assim a eficiência da produção. Os planificados das peças são extraídos automaticamente, o que também poupa bastante tempo. O contador de ocorrências, como vemos aqui, define agora automaticamente a quantidade de peças, enquanto o Job Multiplier calcula rapidamente as quantidades necessárias para construir múltiplas máquinas. O SolidEdge 2D Nesting suporta diferentes tamanhos de chapa, ou seja, os tamanhos normalizados são guardados numa biblioteca e podem também facilmente definir os vossos tamanhos personalizados. E aqui temos o SolidEdge 2D Nesting a trabalhar, a encontrar a utilização mais eficiente do material. A poupança em termos de material traz um retorno muito rápido do investimento no software e é possível também fazerem trials do 2D Nesting, portanto, se quiserem testar, falem connosco. Por último, o 2D Nesting tem uma ferramenta para estimativa rápida de custos. A partir dos custos definidos pelo utilizador por metro quadrado, o 2D Nesting rapidamente calcula o custo de material necessário para cada operação, seja para orçamentação ou até inventário. Como vimos aqui, o 2D Nesting, criação de nests utilizando chapas em formas irregulares, isto permite que se aproveite muito mais material e haja um menor desperdício. A questão do custo de material também é adicionada agora nesta operação, o multiplicador de trabalhos e cálculo automático de instâncias e o filtro por materiais e espessuras. Parte da documentação técnica, também uma área cada vez mais importante e ligada ao resto do produto. Vamos ver também aqui algumas das novidades. Vamos criar um documento interativo de manutenção, algo que possa ser usado num tablet pelo departamento de manutenção. Novas e melhoradas funcionalidades tornam a criação de documento simples e claro, seja para fabricação, instalação ou, neste caso, é para manutenção. Pode ser um documento interativo ou algo para imprimir em papel. Eu aqui adiantei-me um pouco. Acho que cliquei já no próximo slide, mas vamos ver aqui então onde nós estávamos. Vamos criar, como eu disse, vamos criar um documento interativo de manutenção. E lá está, este é para ser usado num tablet e, portanto, vamos criar com animações. Temos uma nova lista de carrossel, que torna fácil a navegação pelas ilustrações. E criar uma vista interativa é fácil e bastante intuitivo. Aqui podemos acomodar múltiplas vistas 3D numa única página. Esta página inclui instruções passo a passo para limpar o molde, por exemplo. A melhor forma de visualizar o processo é imitá-lo através de vistas explodidas com caixas de texto dinâmicas com as respectivas instruções. E é exatamente isso que estamos aqui a fazer e a ver com o Technical Documentations. Lembrem-se que todos esta documentação está
completamente associativa com o vosso modelo 3D. Qualquer alteração que façam no modelo 3D é repercutida em toda a documentação, também poupa bastante tempo. Podemos não apenas importar as vistas explodidas que vêm do SolidEdge, mas também criar as vistas explodidas no próprio Technical Publications. Também é possível adicionar uma lista de materiais interativa, como vemos aqui, é tão simples como fazer drag and drop, e depois o projeto pode ser publicado para standards como PDF 3D ou, neste caso, HTML5. A documentação interativa pode ser vista em qualquer browser, como estamos a ver aqui. Com a nova publicação de 360 graus é possível ter uma vista geral do produto, a funcionalidade automatizada que permite ter apresentações ainda mais abrangentes e mais robustas. Para terminar, SVGs selecionáveis são também novidade, é um tipo de vista que nesta versão permitem publicar uma ilustração neste formato. Como vemos aqui, mais uma vez o foco, aumento de performance, integração com o Teamcenter, cada vez mais empresas que usam o Teamcenter como sua solução PLM, novo objeto, página vista carrossel e também a publicação de 360 graus, as principais novidades das Technical Publications de 2021. Vamos agora falar de gestão de dados, uma área cada vez mais importante. Vamos falar das duas principais formas de gestão de dados no SolidEdge, portanto, o Teamcenter, a integração com o Teamcenter e também o Built-in Data Management. E vamos então começar com a integração com o Teamcenter. Vamos ver um novo processo de modelação conceptual usando este modelo. O Concept Workspace é um espaço onde o utilizador pode explorar novas ideias sem enviar quaisquer ficheiros para o Teamcenter, ou seja, é uma área fechada onde tem a liberdade de fazer quaisquer alterações ao projeto sem colocar em risco ou sem fazer qualquer alteração nos modelos existentes no Teamcenter. Aqui vamos criar dois conceitos a partir do nosso modelo e podemos depois explorar o primeiro conceito para um novo mecanismo de retenção do molde ao remover alguns componentes e fazendo alterações na chapa, apagando algumas features e adicionando outras. Usando este primeiro conceito como ponto de partida, criamos um novo que será explorado mais tarde. Aqui adicionamos mais alguns componentes ao mecanismo de retenção e terminamos o primeiro conceito. E podemos agora trocar para o conceito 2, para o tal segundo conceito, e abrir o modelo. Lembrem-se que estamos a fazer isto numa sandbox, numa caixa fechada, não estamos a mexer ainda no Teamcenter, estamos a trabalhar com total liberdade. Montamos diferentes componentes e uma vez que o conceito está terminado, os dados podem ser enviados para o Teamcenter. O assistente de conceito ajuda neste processo e dá há opções para filtrar os novos componentes, ou por novos ou por componentes modificados, e ainda verificar as alterações entre os conceitos e a versão do servidor, como vimos há pouco. Uma vez que tudo está definido, os dados os dados do conceito escolhido são enviados para o Teamcenter. Outra novidade só de 2021 é a integração do conteúdo do Model Based Definition. O Model Based Definition, como vimos no passado, é o facto de o modelo levar consigo toda a informação necessária para a sua produção e agora toda esta informação pode ser incluída, capturada e guardada no Teamcenter. No SolidEdge Data Management inclui de raiz em todas as versões. O novo comando OpenAS permite que os utilizadores controlem exatamente como é que um ficheiro é aberto a partir do explorador do Windows ou de um pop-up menu dos documentos mais recentes. Isto permite controlar como é que uma assembly é aberta. Ou seja, se tivermos diferentes configurações, ou se queremos definir que seja um estado apenas de leitura, aplicar as opções de large assemblies, etc., podemos agora definir, ter todas estas definições neste comando OpenAS. Nova funcionalidade de pesquisa por forma do modelo. Esta é bastante interessante, que permite aos utilizadores reutilizar modelos existentes de forma mais eficaz e evitar criá-los de raiz. Podem simplesmente usar um modelo existente ou uma representação básica para iniciar a pesquisa por forma. E, como vimos, o SolidEdge pesquisa na base de dados por modelos similares que estão disponíveis e ajuda a encontrar o modelo certo. Esta da pesquisa por forma é bastante útil quando vocês estão a trabalhar com modelos
e andam à procura de uma peça e têm uma ideia que já fizeram algo parecido no passado e aqui conseguem pesquisar pelo formato, apesar de não se lembrarem do nome das propriedades da forma. Como vimos aqui, novo produto para pesquisa de forma, o tal Shape Search, melhorias na funcionalidade Pack and Go que não vimos, por isso é que eu digo que existem muitas melhorias que nós não estamos aqui a abranger porque seria exaustivo e seria impossível de as mostrar todas, portanto convido-vos a irem ao Help do SolidEdge 2021 para conhecer a lista completa. Na parte da integração com o Team Center, como vimos aqui, a modelação conceptual, visualizações das cabelagens e das assemblies com alternate positions e ainda suporte para componentes locais. A seguir, vamos falar um bocadinho da colaboração na cloud, cada vez mais importante. Nós tivemos até agora o SolidEdge Portal, a Siemens deu um novo salto, passou para um próximo nível e temos agora algo chamado o Team Center Share. Ao ser baseado em browsers, esta é uma solução que pode ser usada em qualquer equipamento, PC, telemóvel, tablet, e funciona com qualquer formato CAD, não apenas SolidEdge, pode ser NX, SolidWorks, ou qualquer outro dos formatos CAD mais comuns do mercado. Existe também um assistente que o guia na utilização de novas ferramentas, nesta nova ferramenta da Cloud, Team Center Share. Aqui vamos configurar um novo projeto, onde somos guiados para fazermos o upload dos ficheiros ao projeto da nossa Cloud. Podemos fazer isto no próprio browser ou através da sincronização no próprio computador. Estes documentos podem ser PowerPoint, Word, PDF, não interessa, podem ser ou os nossos CAD. Para ficheiros CAD, temos um visualizador 3D integrado, vocês também já conheciam, em que podemos mostrar ou esconder componentes na árvore. Temos ainda outras ferramentas, como a explosão automática, que é uma solução que dá bastante jeito. Temos ainda vistas de secção ou de corte e podemos ainda tirar medidas a qualquer altura. É um interface bastante intuitivo e até não técnico, por isso pode ser usado por pessoas da área de vendas, por fornecedores, por clientes, etc. Aqui o que estamos a fazer é tirar algumas medidas na hora. Podemos também definir a unidade de medida com que queremos trabalhar e isto é tudo feito localmente, não é preciso andar a mudar definições para tirar este tipo de questões. É também possível adicionar comentários e anotações, realçar com linhas ou outras formas, como vemos aqui, e podemos incluir anotações de texto que ficam guardadas na própria árvore. Isto permite que se tenha uma conversa, entre aspas, com outros utilizadores remotos sobre o produto, ficando todo o processo documentado. Tal como dissemos em cima, é possível adicionar dados à nossa cloud através da sincronização de ficheiros. Para isso, este projeto multicad que temos no nosso computador está representado com uma simples pasta, como vemos aqui, e quaisquer dados que coloquemos nesta pasta serão sincronizados automaticamente com a nossa cloud. É um processo bastante simples, bastante behind the scenes, como se costuma dizer, e assim com esta capacidade é muito fácil termos sempre os nossos projetos corretamente sincronizados. Outra capacidade interessante desta aplicação é que podemos fazer a partilha com quem quisermos de forma bastante fácil. Basta indicar o endereço de e-mail e dizer depois se queremos deixar apenas ver e descarregar com isto também proteger a propriedade intelectual da empresa. Finalmente, a realidade aumentada, isto permite que peguemos em qualquer modelo CAD 3D e posicionemos num ambiente real, de maneira a que fique pousado em superfícies, como podemos ver. É possível ainda escalar o modelo e manipulá-lo de uma forma bastante intuitiva. Conseguimos ter logo um feedback imediato de como é que vai ficar o nosso modelo 3D. Portanto, como vimos aqui na sincronização da colaboração da cloud, a possibilidade de ter sincronização de ficheiros com a cloud enquanto trabalhamos, seja localmente, ou pode ser localmente, como vimos, visualização, dimensionamento e podemos criar anotações de qualquer ficheiro de CAD em qualquer dispositivo,
a partilha de projetos de forma segura com qualquer pessoa e ainda a parte da realidade aumentada. Estas foram as principais novidades do SolidEdge 2021. Convidamos a que iniciem connosco o caminho da transformação digital. É cada vez mais importante que as empresas tenham a noção do que o único caminho é este mesmo, o caminho da transformação digital, da digitalização da indústria. Vimos muitas novas funcionalidades no SolidEdge 2021, seja no projeto mecânico, no projeto elétrico, na documentação técnica, gestão de dados, fabricação, etc., que é um conjunto completo de ferramentas. E esta é a altura de começar a integrar todas estas áreas para um verdadeiro gênio digital. Muitos de vocês têm estas ferramentas e utilizam apenas uma parte delas. Falem connosco, nós podemos ajudar-vos a tirar o máximo partido possível das ferramentas que já têm. E então, como é que podemos começar este caminho da transformação digital? Exatamente, fazendo, como eu tinha dito, vocês podem falar connosco e nós podemos vos dar algumas dicas, mas uma forma muito fácil é juntarem-se ao fórum da comunidade SolidEdge. Aqui têm toda a informação de como podem tirar o máximo partido das ferramentas SolidEdge, interagir com outros utilizadores, partilhar experiências. É muito importante a parte da partilha de experiências, em que os utilizadores falam uns com os outros sobre como é que conseguiram fazer certas transformações nas suas empresas utilizando ferramentas que já tinham. Tirar dúvidas, aprender e ensinar. E, portanto, estas são as duas formas principais. Falem connosco, CADFlow, ou então a própria comunidade SolidEdge. Nós há muitos anos que estamos também a levar o SolidEdge para as escolas, universidades e também para a comunidade. Portanto, existem acessos a licenças e muitos recursos gratuitos como cursos, exercícios, modelos de exemplo, tutoriais ou certificações. Isto para as escolas e universidades. E existem também versões de SolidEdge para comunidades de makers e designers, por exemplo. O SolidEdge é um conjunto de ferramentas muito versátil e que queremos que seja maximizada a sua utilização. Portanto, mesmo que, por exemplo, se vocês precisam de fazer alguma ligação entre a vossa empresa e instituições de ensino, podem também falar connosco. Nós ajudamos a estabelecer essa ponte. SolidEdge 2021, onde o hoje encontra o amanhã. Isto é uma frase feita da Siemens, mas que reflete muito daquilo que nós defendemos, é que o SolidEdge 2021 traz muitas respostas para os desafios do amanhã e, portanto, tentem aproveitar ao máximo estas ferramentas que temos. Eu deixava agora um período de questões e, portanto, podem colocar as questões na janela de chat do próprio TeamViewer e eu tentarei responder. As que não conseguirmos responder agora, responderemos depois por e-mail. A equipa de SolidEdge depois fará essa resposta, mas temos agora um período de questões. Estejam à vontade para colocar sobre o SolidEdge 2021. Ok, estão aqui a perguntar se este Subdivision Modeling vem incluído em todas as versões do SolidEdge. Como eu disse na altura, o Subdivision Modeling vem incluído nas versões Classic e Premium. Portanto, na versão Foundation não vem incluído e, portanto, apenas os clientes com licenças Classic e Premium vão ter esta nova funcionalidade. Ok, estão a perguntar se há diferenças na parte da instalação do servidor de licenças do 2021 relativamente à versão anterior e não há, portanto, funcionará exatamente como o SolidEdge 2020 e, portanto, penso que ontem foram enviadas todas as licenças para os nossos clientes e também toda a informação de como as instalar
mas não houve uma alteração como houve da 2019 para a 2020. A licença do Solvés 2021 funciona na 2020, portanto, quem quiser atrasar um bocadinho a instalação do Solvés 2021, mas pode começar desde já a usar a licença e depois faz a migração para o 2021 quando quiser. Como vocês sabem, nós aconselhamos sempre os nossos clientes a esperar pelo primeiro Maintenance Pack para instalar a nova versão. Porquê? Porque o primeiro Maintenance Pack são corrigidas algumas das questões que são detectadas numa primeira fase de utilização do software, mas quem quiser usar já, esteja à vontade e nós estamos cá para vos ajudar. Não tendo aqui mais questões, portanto, e se surgirem mais questões, nós responderemos por e-mail, ou então enviem-nos um e-mail com essas questões. Resta-nos agradecer a vossa presença neste webinar das novidades do SOLVEDS 2021 e desejar-vos um excelente trabalho neste ano muito peculiar e difícil. E já sabem, contem com a equipa do SOLIDEDS para vos ajudar a tirar o máximo partido da excelente ferramenta que é o SOLIDEDS 2021. Bom dia e muito obrigado.